Queridos amigos, irmãos da Igreja de Porã, meu querido amigo Pastor Décio Júnior, é um prazer estar com vocês para conversarmos hoje sobre os desafios de uma igreja relevante. Ora, quando a gente pensa em desafios de uma igreja relevante, a gente tem que primeiro perguntar-se o que é ser relevante? O que é ser uma igreja relevante? Uma igreja relevante é uma igreja que faz diferença entre os seus membros, na comunidade próxima em que ela está inserida e na comunidade maior, que é o mundo. Qual é a sua relevância? E a questão que nos foi colocada é: quais são os desafios de uma igreja relevante? Então eu vou conversar aqui com os irmãos de uma forma muito amistosa. A primeira coisa que eu gostaria de considerar é o seguinte: fuja do saudosismo. Essa foto aqui foi uma foto de uma igreja que eu pastoreei por quase 15 anos. Uma igreja histórica, organizada na década de 1860. Muito tempo. E é uma igreja que tem toda uma estrutura antiga. E quando nós chegamos lá, a igreja tinha todo um ritual antigo. E aquele ritual, com o tempo, estava matando a igreja, porque ela vivia do passado e para o passado. Eu lembro que nós tínhamos um órgão na porta da igreja, um órgão velhíssimo, que já não funcionava, mas ninguém podia tocar no órgão, porque o órgão era quase que sacrossanto. As pessoas veneravam aquele órgão. Mas graças a Deus que Deus me ajudou, mandou um cupim e carcomeu, destruiu aquele órgão, e ele logo foi abaixo. Se dependesse da igreja, eu não tirava. O que eu quero dizer é que os valores espirituais, a história, a relevância da igreja, na sua importância na vida da comunidade, historicamente falando, ela deve ser mantida. Mas nós não vamos nos vestir mais como os meus contemporâneos. E aqui, no caso, dos meus antepassados. Portanto, hoje você tem um público muito mais dinâmico, a moda mudou, a cultura mudou, estamos num processo constante de modificação naquilo que nós chamamos de modernidade líquida. Então, o que é bom no passado, às vezes deve ficar no passado. Eu costumo dizer que o passado é um lindo continente, mas não tem embarcações para lá. Então existem às vezes pessoas na igreja que querem manter uma estrutura antiga só porque foi bom assim no passado. Mas a questão hoje ela é relevante? Aquela postura, aquele tipo de comportamento não pode ser mudado, não pode ser repensado? Então, fuja do saudosismo, porque o saudosismo, ele é pernicioso a uma igreja ser relevante na sua comunicação. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos é: aproveite melhor a pluralidade, ou seja, o pluralismo na sua igreja. Você trabalha lá com senhoras, senhores, jovens, adolescentes, crianças, cada qual tem a sua experiência, a sua forma de ver o mundo, a sua capacidade de avaliar. Aproveite cada um, aproveite a experiência dos idosos, aproveite a força dos jovens. A Bíblia diz: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Aproveite a alegria dos adolescentes. Aproveite a beleza e a graciosidade das crianças. E também estenda-se para as mulheres. As mulheres ajudaram Jesus no seu ministério, foram extremamente importantes. Então, una esse pluralismo, e não só pluralismo etário, mas também cultural, social. Cada um tem uma contribuição para dar. E você vai enriquecer a sua igreja. Procure ver os valores que você tem na sua igreja. Cada um tem uma habilidade. Use isso para fazer a sua igreja uma igreja diferente,
uma igreja diferente e relevante na comunidade em que você está vivendo. Outra coisa que eu gostaria de pensar é: associe a teologia à ética. Queridos, eu sou professor de teologia, amo as doutrinas e toda a gama de informação, tanto dogmática, sistemática, como histórica. Mas a teologia, ela tem que ser traduzida à prática. Não adianta eu falar sobre a doutrina da justificação sem que eu chegue para alguém e explique que aquilo implica no perdão de pecado dele, do pecado que ele cometeu, da culpa que ele carrega, que pode ser aliviada não só por uma questão de construção teológica, mas pela prática, a prática da santidade, a prática da pureza e mais, a prática do amor. As grandes teologias do Espírito Santo, não só o Espírito Santo como um ser que estava pairando sobre a face das águas, mas aquele a quem Jesus disse: eu vou e deixarei o Consolador. Tenha uma intimidade maior com o Espírito Santo. Não seja um teólogo árido. A teologia muitas vezes pode nos levar para a aridez. E Jesus sempre usou a teologia e as profecias à prática daqueles que o ouviam. Portanto, associe a sua teologia à prática, que o ouvinte possa ouvir as verdades cardinais da fé, os pontos principais, mas ele possa entender que aquilo se aplica à vida dele. Outra coisa que eu gostaria de pensar com vocês é: melhore a sua mensagem para atingir a cultura existencial do mundo em que você vive. Chegou o seu tempo em que o pastor não pode ser um indivíduo distante. Não só o pastor, o professor de escola dominical, ou aquele que ministra, não pode ser uma pessoa distante, usando uma retórica, ou às vezes um pouco vazia, esvaziada de uma prática que compreenda as dores do homem. Hoje eu estive conversando com uma médica e ela me disse que 90% dos seus pacientes chegam lá com crise existencial, a crise do ser. Hoje nós deixamos de ser pessoas e passamos a ser condisto e, sobretudo, objeto do consumismo. Nós passamos a não ser mais pessoas amadas, respeitadas, valorizadas. Isso traz profundas consequências ao ser humano. As pessoas são maltratadas no trabalho, na escola, nas faculdades, enfim, no mundo. Às vezes até na rua passa por alguém que lhe trata mal, ou às vezes você tem pessoas que convivem com você e trazem uma carga negativa. Você tem que trazer a sua mensagem para atingir essas necessidades. Necessidades profundas que o ser humano carrega. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Essas questões que exigem uma reflexão mais profunda. E eu e você temos o compromisso de fazer com que essa mensagem chegue ao coração das pessoas, sobretudo aquelas que não conhecem o amor de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é: use a arte como forma de comunicação. O mundo hoje mudou muito, já falamos isso. Mudou assustadoramente. Esses últimos 10 anos, com os smartphones, com os vídeos, com as novas ferramentas de mídia, multimídia, a comunicação mudou. A mídia significa meio, mudou. Ou seja, eu tenho que hoje usar mais a arte para atingir as pessoas. E quando eu falo em arte, eu falo uma pluralidade que Deus mesmo criou. Deus é um grande artista. Quando você vê a cor dos pássaros, quando você vê a beleza das flores, quando você vê o arco-íris no céu, você vê que Deus é um grande artista, que criou um mundo belo, maravilhoso. Agora, nós crentes, muitas vezes, reduzimos Deus a uma caixinha. E achamos que o culto não merece
tipo de arte, não priorizamos aquelas pessoas que têm talento, seja na área teatral, seja na área musical, seja na capacidade auditiva, o ouvido absoluto, ou seja na capacidade de cantar bem, ou seja na capacidade de pintar, expor uma pintura, fazer uma exposição para a comunidade, enfim, inserir-se na comunidade como um agente cultural, um agente artístico. Por quê? Porque nós estamos no mundo de muitas cores e muitas luzes. Se nós tivermos aquela forma monocórdia de culto, aquele culto sacrossanto, em que não se pode colocar nenhum tipo de aparato criativo, irmãos, nós deixaremos de ser relevantes. Então vamos pensar como nós podemos criar coisas positivas, boas e bonitas na área artística, fazer eventos, fazer palestras, trazer pessoas que tenham habilidade para comunicar a graça de Deus através das multiformes maneiras de nos comunicarmos. Algum tempo atrás, nós usávamos aquele retroprojetor. Hoje, tudo quanto é igreja tem um data show. Tem alguém que sabe mexer em computador, tem alguém especializado nessa área. Aproveite essa turma, sobretudo essa turma nova que está aí, que sabe fazer filme, que sabe editar, que sabe trabalhar. Use a arte no seu culto e na sua multiplicação da mensagem da fé. E aí você será relevante e conhecido. Comunique-se bem. Outro ponto que eu gostaria de pensar é: compreenda a quem estamos comunicando. Quem são os nossos ouvintes? Tem muita igreja, queridos, que estão respondendo perguntas que ninguém faz. Tem muitos púlpitos que estão respondendo perguntas que ninguém está preocupado em saber. Você tem que entender o que o seu público precisa ouvir e quer ouvir. Às vezes, até uma exortação, embora ele a princípio não gosta, mas será relevante na vida dele. Ou uma mensagem de consolação, ou uma mensagem de estímulo, mas nós temos que entender qual é o nosso público, para que nós possamos falar aquilo que as pessoas estão precisando ouvir e que possam entender. Não adianta eu falar uma mensagem muito eloquente se o público não entende. Não importa também falar uma mensagem muito rasa se o público é um público diferente, com um nível cultural. Nós temos que ter uma linguagem simples, mas que atenda a todos. E uma outra coisa aqui que eu coloquei, porque eu sou assessor de história da denominação, eu vejo muito isso nas igrejas congregacionais. Fuja das siglas denominacionais. Às vezes nós ouvimos lá alguém fazendo um anúncio: hoje vai ter reunião da COAC com a FEMEC na UISB para tratar do APG. Pense bem, o que isso significa para o visitante? Nada. Para você pode significar porque é um dialeto evangélico. E nós evangélicos temos um dialeto próprio, mas nós temos que ter uma linguagem que todos possam entender. Uma outra coisa, queridos, que eu acho importante: enfatize relacionamentos sadios. Na igreja, às vezes, surgem grupos. Existem pessoas adoecidas, existem pessoas com as suas neuroses, com os seus dramas, e acabam ficando ilhadas, isoladas. Não, igreja tem que ser um local de tratamento. Eu costumo dizer que a igreja é uma comunidade de terapia, de cura, onde as pessoas chegam ali e se sentem bem. Porque uma pessoa não pode chegar numa igreja e ali ela se sentir mal, se sentir excluída ou se sentir mais ferida. E mais, pratique a unidade. E a unidade, queridos, não é sermos parecidos, é estarmos juntos, no mesmo parecer, no mesmo propósito. Eu costumo ilustrar que você pode ter um conjunto de batatas num saco. Serão todas batatas parecidas, mas você só vai encontrar
a unidade real quando essas batatas se tornarem um purê de batatas. Então essas batatas estarão sendo relevantes porque como uma coisa só vai apresentar um prato saboroso. E a igreja tem que ter essa marca da unidade. Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, vamos fugir de relacionamentos patológicos, doentios, vamos perceber as pessoas que estão doentes e vamos trazer para nós, e vamos curá-las através da palavra de Deus. Outra coisa que eu gostaria de pensar aqui: ministre as feridas da alma. Como eu falei anteriormente, a médica com quem eu conversei disse que as pessoas estão adoecidas, e é verdade. Hoje nós temos em relevância absoluta as doenças psicossomáticas. 40% dos atendimentos médicos estão relacionados a problemas que acontecem na mente ou na alma. Pessoas que são feridas. Aí aparece com psoríase, aparece com problema de respiração, aparece com problema intestinal, aparece com problema de pressão no peito, ou com outros tipos de enfermidades que estão relacionadas às feridas da alma. Às vezes, um relacionamento ruim que teve na infância, um relacionamento que teve ruim na família, um pai que foi ausente, ou uma mãe que foi severa, ou enfim, dificuldades no seu mundo. E essas pessoas precisam encontrar na igreja alguém que ministre as feridas da alma, alguém que trate delas. É como a ovelha. O que diz o salmista? Unges a minha cabeça com óleo. Por quê? A ovelha andava e pegava carrapicho, e aquilo fazia grandes montões de lã e produzia uma ferida enorme. Então o pastor tinha que untar a ovelha de modo que com o óleo ou com azeite ele pudesse tirar os carrapichos e tratar da ferida. Quantas pessoas chegam assim em nossas igrejas? Quantas estão assim, feridas e machucadas? E é nosso papel, igreja, quando eu falo igreja, não é só do pastor, é de todos nós ajudarmos a tirar os espinhos e as feridas da alma e passar o bálsamo do Espírito Santo. Outra coisa importante, querido, enfatize o poder da oração. Creia no poder real da atuação do Espírito Santo quando você ora. Ore pelo povo. Acabou de pregar, o povo está carente de oração. Às vezes pode nem ir à frente, mas tem gente lá carente. Procure no final do culto aquelas pessoas que você percebe que está ferida, precisando do poder da oração. Às vezes a pessoa chega na igreja com a crise porque foi desempregada. E olha só, você pode ter uma boa teologia, mas se você não chegar junto e dizer: olha, eu quero orar por você. E a Bíblia diz que a oração tem muito poder em seus efeitos. E eu estimulo você, membro da igreja, a fazer o que Jesus falou. Entra no teu quarto, ora em segredo, e teu pai que está em oculto vai te recompensar. Participe das reuniões de oração, porque Deus responde à oração. Eu gosto muito de uma característica que Jesus tinha. Jesus, apesar de ser filho de Deus, encarnado, ele chega em Jericó, encontra um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus olha para o cego de nascença e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus queria ouvir. Jesus chega para um homem que está no tanque de Betesda há 38 anos e pergunta: o que queres que te faça? Ora, parecia ser óbvio, mas Jesus queria ouvir. E assim você vai encontrar Jesus ouvindo as pessoas, Jesus ouvindo o clamor de Jairo: a minha filha está morrendo, Senhor. Jesus diz: eu vou chegar lá, e no meio do caminho alguém diz: ela já morreu. Ele diz: eu vou. Meu querido, creia na eficácia, no poder da oração e no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que ele iria e mandaria o Consolador.
quais são suas experiências com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo não é uma força ativa, como pregam os testemunhos de Jeová. O Espírito Santo é o próprio Deus, que gerencia a igreja nos dias atuais. Eu acho relevante na igreja de Atos, quando a Bíblia diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo tomar tal decisão. Uma igreja afinada com o Espírito Santo entende os desígnios do Eterno. Então, passe a ouvir a voz do Espírito Santo. Para os propósitos da igreja, para os projetos, planos, Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, passe a ouvir mais o Espírito e a igreja será relevante, porque o Espírito Santo é relevante. Outra coisa importante, queridos, evangelize focando as necessidades das pessoas. Se você vai numa comunidade humilde, leve a palavra, mas também leve alguma coisa para dessedentar a sede ou saciar a fome. Se você vai numa instituição de idosos, leve carinho, leve afeto, porque as pessoas estão ali jogadas. E muitas vezes nós queremos evangelizar da nossa forma. Eu tenho uma experiência interessante, que eu sempre visitei asilos. Eu cheguei num asilo onde tinha uma mulher evangelizando com uma panderola desafinada, fazendo um barulho tremendo, os idosos querendo tirar o seu cochilo à tarde, e aquela mulher cantando uns hinos desafinados. E eu cheguei perto de uma mulher, e ela, uma senhora, e ela gritou: eu sou macumbeira. E parece que alguns crentes têm medo de macumbeiros, mas deve ser o contrário, eles devem nos respeitar, porque nós temos a unção do santo. E eu cheguei perto dessa mulher, macumbeira de 86 anos, dita macumbeira, e comecei a perguntar sobre como foi sua infância, adolescência, sua história. E para minha surpresa, ela tinha sido, na adolescência, membro da primeira igreja que eu pastoreava. E ela até citou o nome do pastor da década de 30, pastor Bernardino Cardoso. E ela disse: pastor, eu brinquei muito naquela igreja, subia nos bancos e brincava até no púlpito. E eu me decidi por Jesus. E eu fiquei curioso, perguntei: mas por que a senhora diz que é macumbeira? Ela falou assim: é para espantar crente chato, pastor, porque esses crentes vêm para cá, não trazem uma mensagem alegre, não. Eles fazem uma algazarra, eles não entendem as nossas necessidades. Nós temos que entender as necessidades. Você vai no hospital, as pessoas estão buscando sair dali, cansadas, porque o leito às vezes é duro. Dia após dia naquele leito, leve alento, leve carinho, leve amor, mas saiba que você está focando a necessidade daquela pessoa. E a pessoa que chega na sua igreja, às vezes está vindo de um casamento destruído, ou às vezes está querendo ser uma pessoa que quer se integrar, é casada de pouco, e você às vezes cria aquela barreira de uma porta fechada, onde as pessoas têm até dificuldade de entrar. Não, a igreja tem que estar com a porta aberta, com gente que seja receptiva. O livro Uma Igreja com Propósito diz o seguinte, que os 15 primeiros minutos são determinantes para uma pessoa decidir se vai ficar naquela igreja ou não. Como ela é recebida, como ela é conduzida. Eu às vezes vejo algumas igrejas nossas com portas completamente fechadas, escuras, ninguém para orientar o indivíduo para se comportar ou como se dirigir às partes do templo. Isso é um bloqueio tremendo. Então vamos cuidar dessa relação para sermos relevantes para os visitantes também. Outra coisa que eu julgo muito importante, o culto, queridos, ele tem que ter fervor. Ele tem que ter aquele quê da ação sobrenatural do Espírito Santo. Algumas igrejas parecem lojas maçônicas. Não estou aqui combatendo a maçonaria, mas eu não sou maçom. Mas
algumas igrejas o silêncio é sepulcral. Se alguém quer manifestar a glória de Deus dizendo um amém, um aleluia, parece que todo mundo acha que aquele indivíduo é um ET. Não, o culto é um culto de celebração, de adoração. Agora, a adoração, ela se expressa através do louvor. A adoração é íntima. Eu posso fazer sem que ninguém saiba, mas o louvor não, ele tem que ser público. Caso contrário, não é louvor. Ele tem que ser expressado. E a igreja tem que ser untada, ungida, com o fervor do Espírito Santo. Então, permita a fluência de um culto agradável, onde as pessoas tenham liberdade. Se quiserem levantar a mão, levante. Se não quiserem, não insista, mas deixe as pessoas adorarem a Deus em espírito e em verdade. Outra coisa muito importante, lembre-se, os visitantes são gente como você. Eu gostaria que você fizesse um teste. Faça visita a uma outra igreja e veja como é difícil, às vezes, você entrar numa igreja diferente. Lembre-se, o visitante, ele tem que ser tratado com aquele capricho, o convidado de honra, aquela pessoa que vai ser bem atendida, na entrada, no meio e na saída. E não se esqueça de perguntar as necessidades dele, sobretudo as necessidades espirituais. Ore por ele, peça o seu nome. Existe uma coisa muito importante, um dos livros mais vendidos do mundo, é Como Fazer Amigo e Conquistar Pessoas. Ele é baseado em fatos. As pessoas gostam de ser reconhecidas pelo nome. Trate as pessoas pelo nome. Dê nome às pessoas. Quando ela voltar, lembre-se do nome delas. Não, você... Quem é você? Não. Tem gente que tem habilidade de guardar nomes. Faça isso com carinho e as pessoas vão ver que você, de fato, se interessa por elas. Outra coisa importante, trate o culto com excelência. Meu querido, esse negócio de, na hora do culto, ensaiar ou afinar o instrumento, não funciona. Na hora do culto, vai tocar o louvor, o pessoal vai lá no baixo, dom, 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 ou na guitarra, afinar a guitarra na hora do culto. Não, querido, chegue antes. Trate o culto com excelência. Se vai cantar, faça o melhor. Não estou dizendo que você tem que ser um cantor, um barítono, um pavarotti, não. Mesmo com os recursos que você tem vocal, faça o melhor para o Senhor. Se você vai fazer um pastel na sua igreja, para servir depois na cantina, faça o melhor que você sabe. Ou seja, trate o culto com excelência. Eu lembro de Davi, antes de existir templo, Davi fez toda a liturgia do culto, quem ia ficar fazendo o quê? Leia isso na Bíblia, em Crônicas. Quando Salomão constrói o templo, Davi já havia pensado antes na liturgia, porque Davi amava o Senhor, e para o Senhor o culto tem que ser excelente. E um culto excelente vai atrair a relevância daqueles que dele participam. Outra coisa importante, queridos, é comunique de forma clara, ou de modo claro, para que todos te entendam. Eu sei que nós temos, às vezes, vícios de linguagem. Usamos cacofonia. O que é cacofonia? Aquela linguagem que é feia. Por exemplo, uma pessoa vai pregar, aí a pessoa usa o né como vírgula, ou aleluia como vírgula. Construa melhor essa comunicação. Comunique-se de forma normal e comunique-se de forma natural. Seja, de novo, como eu falei, como Jesus. Jesus falava o aramaico, não falava o hebraico dos fariseus e saduceus puristas. Não, ele falava uma linguagem comum. De tal modo que quando ele está morrendo na cruz, ele diz, em expressão de dor, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, ele está falando em aramaico, o povo entendeu. Os fariseus perguntaram, ele chama por Elias? Não entenderam porque Jesus estava falando a linguagem simples. Jesus falava a linguagem da gente, falava a linguagem da senhora que tinha um fluxo hemorrágico,
falava a linguagem de um homem que tinha um filho opresso, falava a linguagem de um indivíduo que foi liberto de um espírito maligno e mandou para a sua família com carinho e afeto. Falava a linguagem daqueles que estavam em pecado, como mulher adúltera, filha, vai, não peques mais. Portanto, temos que imitar ao Senhor de modo claro. Jesus falava às multidões e era compreendido. Às vezes, ele não era compreendido pelos seus discípulos, mas ele era compreendido pelas multidões, porque ele sabia se comunicar. Uma outra coisa importante, queridos, tem uma visão evangelística metodológica. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, me refiro ao Senhor. O Senhor lá em Lucas 10, e naquelas adjacências ali, ele ensina o grupo, antes de ir evangelizar, como evangelizar. Ele diz, olha, vocês vão fazer assim, vão de 2 a 2, não fiquem de casa em casa, não leve 2 bolsas. E ele vai dando todo o propósito que ele estabeleceu na mente para os seus discípulos. Então, nossa evangelização tem que ser inteligente, tem que ser preparada, tem que ser uma evangelização que alcance as pessoas com inteligência. E aqui eu faço um outro apelo. Faça missões de forma inteligente também. Nós, latino-americanos, somos muito emocionais. Aí mandamos o missionário para o campo e damos um dinheiro grande para ele, esquecemos ele. Só que ele tem necessidades, vai ficar 2 e nós esquecemos. E eu sempre falo, invista de forma correta e sistemática, como os europeus fazem. Eles cuidam do missionário no início, no meio e no fim. E digo mais, não adianta mandar dinheiro para tudo quanto é campo missionário, não. Não adianta querer abrir um monte de campo missionário. Existe um ditado que diz assim, o objetivo do arqueiro não é atirar flechas, mas sim acertar o alvo. Invista naquele campo que você sabe que vai dar certo. Invista no trabalho evangelístico que você sabe que vai dar certo. Não faça as coisas assim, jogando flechas, não. Seja inteligente. Jesus foi inteligente. Jesus recebeu uma ameaça de Herodes. Herodes queria matá-lo. Jesus mandou um recado, olha, vai lá e diz àquela raposa que eu expulso demônios hoje, curo amanhã e ao 3º dia ressuscitarei. Ele tinha um alvo, ele dizia, eu vou para a Galileia. Jesus é um homem extraordinário, enquanto homem, o Logos encarnado. Sejamos mais próximos de Jesus e nós seremos relevantes como ele foi, na vida de todos os que o conheceram. Ninguém saiu diferente depois do encontro com Jesus. Portanto, queridos, essa é a minha breve reflexão sobre esse tema de relevância. Se você quer ser um crente relevante, numa igreja relevante, pense nessas coisas depois com carinho, com calma, administre melhor. Eu aqui só trouxe alguns pontos para sua consideração, mas eu espero que isso sirva de início para um debate, até porque eu não tenho a palavra final. Eu fui chamado para colaborar. Portanto, que seja essa minha colaboração dentre tantos colegas que fizeram anterior a mim. Agora, reflita nessas coisas. Uma saudação especial aos irmãos de Porã e ao meu querido amigo, pastor Décio Júnior. E Fabiana, que Deus abençoe vocês profundamente. Com carinho do pastor Neuci, aqui do Rio de Janeiro, para vocês aí no Paraná, em Porã. Amém.